E a gente vai usar essa plaquinha aqui que eu comprei na Computex lá no ano passado. Olha essa plaquinha, parece um chaveirinho. É meio que o que encaixar, né, aqui no caso. Esse mais longo aqui, será que é ele? O suporte de fonte é tão estranho. Não vai, ó. Agora, na visão térmica, nós comprovamos que a GPU é o que mais está sofrendo aqui, ó. Realmente tá muito quente, ó. Mais de 75 graus. E muito bem, senhoras e senhores, bora para mais um projeto de montagem de PC aqui no Loop Infinito. E depois de montar um PC gigante com duas 5090, hoje a gente vai montar um PCzinho super compacto nesse gabinetinho aqui super legal, ó. Todo de metal que a gente descolou para fazer o menor PC com uma GeForce RTX 5060. E a gente vai usar essa plaquinha aqui que eu comprei na Computex lá no ano passado. Olha essa plaquinha, parece um chaveirinho, mas é uma RTX 5060 e entrega um desempenho legal. Além disso, para essa montagem, a gente tem uma placa-mãe da ASRock, que é uma B850i Lightning Wi-Fi, com um Ryzen 5 9600X. Memórias da Team Group, 32 GB DDR5, 2 TB aqui de SSD e uma fonte da Silverstone Flex ATX de 500 watts. Eu acho que é a primeira vez que a gente monta aqui no canal uma fonte Flex ATX. E por fim a solução térmica, ó, Thermalright. A gente tem um air cooler aqui low profile e 2 fãs. Tudo isso para fazer o menor PC gamer com uma RTX 5060. Mas será que cabe aqui dentro? Vamos descobrir se vai dar certo depois da vinheta. Foi na Computex do ano passado que nós conhecemos essas plaquinhas de vídeo que parecem um chaveirinho. Primeiro, uma RTX 5060 Low Profile da Zotac. E depois, essa da Gigabyte, que foi a que eu encontrei à venda lá em Taiwan. E nessa mesma viagem eu comprei pra gente poder montar um projeto bem especial aqui. E finalmente chegou esse dia, né? Um PCzinho super compacto que a gente vai fazer aqui hoje. Que não é o primeiro PC nesse estilo que eu trago aqui pro canal. Já tem uns 2 anos que eu montei esse daqui, mas a gente teve problemas no vídeo dele. Aqui nós temos uma APU da AMD, um 8600G, então ele não tem uma placa de vídeo dedicada, mas é um PCzinho nesse formato super compacto, né? Felizmente deu problema nesse vídeo, eu não consegui recuperar, mas hoje a gente vai fazer uma outra montagem que é mais legal ainda, porque nós temos uma placa de vídeo dedicada. Então é um PC gamer completinho e super compacto. Então bora começar aí esse projeto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses componentes que estão aqui na bancada. Deixa eu só vou arrumar aqui a bagunça. Então tá aqui o que temos para hoje. Eu já comentei sobre essa placa de vídeo que hoje pode ser encontrada aqui no Brasil, mas eu comprei ela em Taiwan na Computex no lançamento. Mas tem link aqui na descrição. O restante dessa montagem eu trouxe lá dos Estados Unidos em uma viagem que eu fiz. Talvez o item mais difícil de encontrar seja esse daqui, que é a fonte Flex ATX. Essa Silverstone aqui com 500 watts de potência, né? Uma fonte menor do que a SFX, mas entrega uma potência legal aí para nossa montagem. A placa-mãe e a CPU, né, que a gente pode variar bastante, sendo mini e TX, você pode montar a combinação que você quiser. Eu escolhi uma B850i Lightning Wi-Fi da ASRock com o 9600X aqui da AMD, que é mais do que o suficiente para comandar essa 5060, lembrando que é um PC mais focado em Full HD, 1440p, 4K só em jogos mais leves, né, ou com muito DLSS e Frame Generation. E o cooler eu também trouxe aí lá dos Estados Unidos, tanto esse Air Cooler aqui, o AXP 120X67 da Thermalright, quanto 2 fãs aqui de 80mm com 15mm de espessura, são fãs super compactos aqui para colocar nesse gabinetinho. E memória RAM, temos o apoio da Team Group, que mandou pra gente esse kit aqui com 32 GB DDR5 e um SSD de 2 TB, que é o MP4 4L. Então a gente agradece a Team Group pelo apoio em mais um projeto de montagem de PC aqui no Loop Infinito. O link tá aí na descrição desses produtinhos. O restante tudo eu comprei, e essa belezinha aqui, ó, veio do AliExpress. O nome desse gabinete é A24V5. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. É um gabinetinho muito legal. Pois é, eu comprei da China esse gabinete, e quando você compra ele, ele chega assim, ó, nessa caixa aqui. Vem assim, tá aqui, ó, as informações. Ele foi declarado aqui como um mão ferramenta, peças mini power.
Supply Chassis. Ok. Custou $107. E assim, quando a gente olha o produto de perto e vê a construção dele toda de metal, né? Tem um acabamento bem legal mesmo. Não é muito caro. O problema é, né, que mandar aqui pro Brasil um negócio desse, $107 com imposto, não sei o que, e frete, vira R$1.000. Então é um projeto que acaba sendo legal para quem é entusiasta, para quem quer ter um PCzinho, né? Senão não tem nem o que falar, né? Ele é 10 vezes mais caro do que um gabinete normal aqui que você compraria para montar um PC com uma 5060. Então é para quem quer o PCzinho Mini TX compacto. E aí vem nessa caixinha aqui, e ele vem assim, ó, vem no meio dos isopor aqui, ó. É isso. E vem com esse saquinho aqui dentro dele. Então, vamos começar aqui o nosso vídeo e a nossa montagem, observando aí os detalhes desse gabinete. Deixa eu pôr nossas tranqueiras aqui tudo pro lado. Então, bora falar sobre esse gabinete. Um gabinete super compacto. Aqui atrás dá para ver a furação para a placa-mãe, para o conector de energia e para a placa de vídeo low profile. E como vocês viram, ele não tem embalagem. Ele vem numa caixa genérica. A única coisa que vem nele é esse saquinho aqui que vem assim, ó. Vem dentro dele aqui, jogado aqui dentro. Aí a gente puxa. E aqui nós temos os acessórios para a montagem. Olha lá. A gente tem aqui a alça dele, aliás, nas fotos ele sempre aparece com essa alça aqui que a gente prende aqui para poder facilitar o transporte. Temos aqui também o cabo de alimentação para a gente fazer a emenda, né, da fonte até aqui a parte traseira, onde vai ficar essa pontinha aqui que a gente vai encaixar depois. E aqui mais alguns acessórios, então a gente tem aqui já uma chave hexagonal para os parafusos dele. Os parafusos, palaneiras, está tudo aqui, ó. E mais alguns acessórios aqui de fixação, que são tanto para prender a fonte quanto a base, né? Que ele tem 2 pezinhos. Então, esses aqui são os pezinhos dele. Não faltou nada aqui. E o restante aqui, tudo isso aqui é para prender a fonte e um SSD de 2,5. Tem um negocinho aqui também. O que é isso aqui? Papelzinho. Mas não sei o que é isso. Tem umas borrachinhas aqui pra gente colocar no pezinho dele, mas esse negocinho aqui eu realmente não sei o que é. E essa é a parte mais legal desse gabinetinho. Ele não tem manual. Ele é freestyle. A gente vai ter que descobrir como fazer essa montagem aqui, como nos velhos tempos, né? Os gabinetes satélite nos anos 90, lembra? Ai. Vamos abrir esse gabinete aqui, esse paralelepípedo reto retangular, com capacidade de 5 litros. Ó, aqui a tampa, ó, material é bom, viu? É caro, mas é um material, e a pintura também, ela é muito bem feita, um acabamento bem premium. Eu acho que talvez a primeira coisa que eu observo aqui é que a gente não tem filtro de poeira em nenhuma das furações. Mas isso é algo que dá para comprar depois e colocar também. Mas essas montagens para limpar isso aqui é muito simples. Você abre a tampa... Cadê o... Perdi. Levaram embora, não trouxeram de volta. Fica pra próxima, tá na descrição aí. Procura aí o soprador do Eu, tá na descrição aqui do vídeo. Compra lá, quando chegar vocês veem como é. E analisando a construção dele, a gente percebe que cada parede é uma peça. E aí a gente tem essas junções nos cantinhos com 4 parafusos. Ou seja, ele tem essencialmente as 2 laterais e 4 peças ao redor. Eles poderiam ter mandado isso desmontado. Eu acho que seria uma caixa bem menor e daria um frete mais econômico, né? Mas enfim, seria um passo a mais aqui no processo inicial da montagem. Então aqui não tem muito segredo, né? A gente vai colocar a placa-mãe aqui, a fonte aqui e a placa de vídeo aqui embaixo. 2 fãs aqui em cima também. Então, bora começar essa montagem. Vou tirar outra tampinha aqui, que é a base, né? Onde temos as furações da placa-mãe e da fonte. E, olha lá. É muito simples esse PCzinho. Eu gosto. Nós não temos manual, mas eu já andei dando uma estudada aqui nessa montagem. E a gente precisa colocar primeiro aqui as pecinhas de fixação para a instalação da fonte. Então a gente começa com essa pecinha aqui, que inclusive é o suporte para colocar um SSD ou um HD de 2,5, se você quiser, que eu acho que não é muito legal para esse projeto. E que vem a parte mais legal, eu tenho que adivinhar quais são os parafusos para colocar aqui. Eu não faço a menor ideia. Ah, esse aqui encaixou, então eu vou com ele por enquanto.
Podia ter vindo no manual, né? Então vamos na tentativa e erro. Ok, prendeu, ficou fixo, então acho que é isso. Aí a gente tem que pôr esse aqui, ó. Esse aqui vai aqui, ó. Mas como é que eu prendo ele? Ao contrário, né, burro? Agora sim. Aí a gente tem que colocar mais 2 aqui. E esses são com esses parafusinhos de emenda. Vou ver se eu vou fazer certo aqui, porque senão não tem volta, né? Ai, já fiz errado. Vou pôr primeiro aqui embaixo, peraí. Agora a gente entra com ele aqui. Aê! Tipo de coisa que com manual não seria mais fácil, né? Mas o legal é essa aventura. Então, a gente já tem aqui o suporte pro encaixe da fonte. É fonte, amigo? Nossa, velho, olha, vai ficar colado na placa-mãe aqui quando encaixar a placa. Essas 2 pecinhas aqui vão aqui em cima para fixar a fonte. Agora essa daqui, que vai ficar aqui do lado, não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco. Bora pegar a placa-mãe. E a placa-mãe que eu escolhi para esse projeto é a B850i Lightning Wi-Fi da ASRock, da linha Phantom Gaming. Uma placa-mãe intermediária, ela não é topo de linha, mas ela é bem avançada. E eu escolhi essa placa-mãe por 3 motivos. Bom, primeiro, chipset B850, já que a nossa escolha foi AMD, porque é um chip que hoje esquenta menos e tem um consumo mais baixo em relação à Intel. Intel está melhorando, mas ainda assim é uma escolha mais adequada pensando nisso. Segunda coisa, PCI Express 5.0 para poder aguentar aí a 5060, porque se você rodar em PCI Express 4.0 não fica tão legal no caso da 5060, porque ela opera em X8 apenas. E por fim, a estética, que eu acho que ela tem um acabamento legal para a parte traseira, já que é um PCzinho compacto, mas a gente está montando um PCzinho mais premium, né? Mas é uma plaquinha super completa, temos aí o Wi-Fi 6E, suporta aí a AMD Ryzen 9000, 8000 ou 7000 no chipset B850, 2 slots aí de memória DDR5, PCI Express 5.0 X16, e aí a gente tem 2 slots M.2, além de 2 slots SATA para o armazenamento. Temos áudio 7.1, rede 2.5 GB e 8 portas USB. Essa plaquinha aqui eu paguei $170 nela. E vamos abrir aqui, ó, tá novinha. Olha lá. Mini TX, é um brinquedinho nessas placas. Eu sempre me impressiono com esse tamaninho delas, ó. É muito legal, muito legal. E o que mais que nós temos aqui no fundo da caixa? Tem a Regulatory Notices e um guia de instalação rápida. A gente tem aqui anteninhas do Wi-Fi, um sensor de temperatura, velcro para organizar os cabos, 2 cabos SATA e parafusos aí de SSD M.2. E quando eu falei do acabamento, eu me referi a isso daqui, né? Esse backplate aqui do I/O que vai ficar para fora do gabinete, porque outras opções de placas que eu tava vendo, pô, tinha uma que nem tinha nada, ficava só as USBs aqui flutuando. Mas vamos lá. E em conectividade, nós temos aqui a porta de rede 2.5 GB, uma porta USB tipo A de 10 GB, apesar que essas duas aqui também são de 10 GB. Essas 4 USB tipo A são de 480 megabits, né, portas USB 2.0. E a USB tipo C com DisplayPort, com saída de vídeo, que deve ser 20 GB ou 40, eu acho que é 20, eles não especificaram na caixa, mas acho que é 20. A gente tem aqui a porta HDMI, saída de vídeo dos gráficos integrados da CPU e as conexões de áudio, incluindo uma conexão ótica, um botãozinho aqui, ó, BIOS Flashback e as antenas do Wi-Fi aqui embaixo, né? E com relação ao design da placa-mãe, uma plaquinha Mini TX, não tem muito o que comentar. A gente vai usar o PCI Express 5.0 aqui embaixo para a placa de vídeo, os 2 módulos de memória, a alimentação aqui da placa-mãe, a alimentação aqui da CPU e os conectores de fan que ficam aqui em cima. A gente tem 2 conectores ARGB, não vai usar RGB, mas tem. USB 3, USB-C para gabinete, 2 conexões SATA. Vai ser uma montagem muito simples, a gente não vai chegar a usar nada disso. Então bora instalar primeiro a nossa CPU. Cadê a CPU? A nossa CPU aqui, que é um Ryzen 5. E foi difícil, viu, escolher a CPU para esse projeto. Que eu queria colocar um X3D aqui, mas é excessivo para uma 5060. E a gente escolheu essa CPU aqui porque ela é mais do que o suficiente para trabalhar com uma 5060 na hora dos jogos, né? Não vai dar gargalo. Em 1440p, em Full HD,
talvez 1%, sabe? Mas é aquela coisa insignificante. Mas também temos aqui uma boa contagem de núcleos, né? 6 núcleos com 12 threads, para ajudar se quiser fazer uma tarefa, um trabalho nessa máquina também. Então eu já estou pensando nisso para o futuro. Então bora abrir aqui a caixinha. Não tem cooler, não tem nada, só tem aqui a nossa CPU, olha lá, o 9600X. E o adesivo que eu acho que vai resolver um problema que a gente tem aqui de estética nesse gabinete, que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. Então bora instalar do plastiquinho para a placa-mãe. Atenção. Não salta mais, né? Eu fico tentando fazer ele pular, mas ele não pula mais. Mas tá aí, guarda essa pecinha que se der ruim tem que devolver. Se der ruim tem que ir lá para os Estados Unidos falar: ô Amazon, deu ruim, é do Card System, pega a minha placa aqui. Bora para as nossas memórias. E mais uma vez aqui, agradecimento à Team Group que está apoiando aqui esses projetos de montagem de PC, mandando esse ouro em 2026, que são memórias DDR5, 32GB e um SSD aqui de 2TB. Um kit exatamente igual ao kit que a gente usou no vídeo aí do PC com as duas 5090. Pois é, então eles mandaram 2 kits e agora estamos gastando aqui o segundo. Pode mandar mais, inclusive, tá? Porque tem mais montagem para fazer. Bora abrir as memórias, olha só. Muito bonito esses módulos, inclusive a linha T-Force Delta com RGB. A gente não tem uma montagem muito focada em RGB, mas pelo menos um brilhinho saindo de dentro do PC a gente vai ter. Se não quiser também é só desligar. E o SSD, o MP4 4L, com 2 TB de armazenamento. Vamos levantar o dissipador aqui. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui antes que eu esqueça. Bora instalar o SSD. Agora, vamos ao cooler. E a gente vai usar aqui um air cooler da Thermalright, que é esse carinha aqui, um Classic Low Profile CPU Cooler XP 120 X67. Paguei acho que $30 nesse cooler, uma peça bem baratinha lá fora. E assim, não tem muito segredo. Acho que o diferencial desse air cooler em relação a outros é que ele é low profile. Ele tem uma altura bem mais baixinha em relação a coolers tradicionais, mas esse daqui de 67mm é até alto. Porque no outro PCzinho que eu tinha mostrado aqui, a gente usou um da Thermalright, que é bem mais baixinho. Eu quase usei um modelo igual a esse, mas esse gabinete aqui, segundo as especificações técnicas, suporta até 69mm no cooler da CPU. Então a gente tem uma margem aí de 2mm. Aqui na caixinha a gente tem o dissipador, olha lá, a base dele. Que, aliás, é bem parrudo, viu, esse cooler para um low profile. Eu acho que é um dos melhores que tem. Ó, com 6 tubos de calor, né, os heat pipes aqui. Deixa eu já tirar isso aqui também, que eu, né, às vezes... Um fan de 120mm. Grande até, né? E nessa caixinha aqui, a gente tem os acessórios desse cooler. Nossa, aí vem tudo... Vou falar uma bagunça aqui já. As instruções para o AM5 são bem simples. Primeiro eu tenho que tirar a base padrão da AMD que já vem na placa. A gente coloca essa outra aqui por trás, coloca a base aqui com 2 parafusinhos e depois parafusa o dissipador. E aí, por fim, encaixa o fan, o ventilador, com esses grampos que a gente tem aqui. Então, bora fazer isso. Eu lembro que do PCzinho, no K29, eu tive dificuldades, né? O Tejada teve que me ajudar a entender porque esse platezinho não encaixava na placa das ROG. Na verdade, esse suporte que vem aqui é só para Intel. Na AMD aqui, a M5, a gente não precisa. Ufa. Curvinha para cima ou para baixo? Assim. Não, assim não vai. É isso mesmo? Olha o tamanho desse parafuso. Vai varar a placa. Não pode ser isso, não. No caso, tem elevação, né, Will Burro? O bagulho é rosa aqui, ó. Tá? Tem nada a ver com a paleta de cor do negócio. Agora é só entrar com o cooler. E a posição aqui do cooler, hein? Vai ficar assim, ó. Ah, não, a memória é muito alta. Pro outro lado, vai dar certo. Calma. Não, tem um... Não, dá sim. Não, pera. Calma que a curvinha tá errada. Voltamos. Pronto, agora que estamos na orientação certa, vamos ver se... Ó, o primeiro parafuso entrou. O segundo também entrou. Tá de boa. Tem um espacinho aqui ainda. Ufa!
Se fosse o menorzinho, eu não ia ter esse problema, porque ele não avança em cima da memória RAM ou do I/O da placa aqui, né? Ele é bem contido. Mas eu quis um cooler melhor. Esse cooler aqui vai resfriar o PC inteiro, né? Olha o tamanho dessa p aqui em cima. Eu já ia indo embora esquecendo de pôr a pasta térmica. Pasta térmica! Aí, ó. Tubão da Thermalright aqui. Pasta TF7. Vou fazer só um pontinho aqui no meio. Tá bom? Põe mais. Hoje você julga. Tá bom? Põe um pouquinho mais. Eu tava indo com o maior de calma aqui pra espalhar o bagulho. Parabéns, todos envolvidos. E aí vem a gambiarra mais aceitável no mundo do hardware, que são os grampinhos. E pronto, o PC em si já tá aqui, só falta a fonte e a placa de vídeo. Mas aí esses próximos passos a gente já vai fazer montando o PC. Vamos à nossa fonte, a Silverstone FX500 Flex ATX, um formato diferente, menor que a SFX. E eu tava na dúvida entre uma fonte chamada Apevia, que é essa outra aqui, ó. Essa marca aqui, Apevia, que é mais simples e modular, e essa que é a Silverstone, que é uma marca mais conceituada. Esse outro PCzinho que eu mostrei aqui, ele tá usando essa fonte da Apevia, olha lá. Só que ela é 500 watts, mas não é 500 watts reais, né? Se der um pico aí, ela talvez não aguente. E aí foi mais indicado eu pegar essa daqui, apesar dela não ser modular, porque pelo menos aqui a gente confia. No outro PC era uma APU, não tinha placa de vídeo, então era mais de boa. Aqui não, como a gente tem uma CPU um pouco mais potente, uma placa de vídeo dedicada, é melhor não economizar na fonte. E de fato eu paguei 3 vezes mais caro, que a PEV era $50, essa daqui foi 170. Mas enfim, né? Pelo menos, ó, 80 Plus Gold, hein? Tem certificação, olha lá, de eficiência. É um negócio, né? Mais garantido. A gente investe aí na estabilidade para não ter dor de cabeça. Abrindo aqui a caixinha, tá tudo jogado aqui dentro. Veio assim mesmo, tá? Eu tô abrindo ela do jeito que ela foi entregue para mim. Nós temos aqui o manual multi-idiomas, olha lá, multi-language. E aqui, o que é isso aqui? Especificações. E ó, vem com um rabo aqui, pai. Como é que eu vou enfiar esse rabicho todo aqui dentro? Eu acho que eu vou ter que cortar uns fios aqui, hein? Tá aqui, ó, a nossa fonte, ó lá. Aí, ó, FX500 80 Plus Gold. Ela tem um fanzinho aqui e dá pra ver que ela é bem menor do que uma fonte tradicional, né? SFX. Muito compacta. Mas aqui, que eu tomei no cu com esse monte de cabo. Foi uma surpresa ver que ela não era modular. Custa 3 vezes mais caro que a outra e não é modular. O quê? A gente tem um cabo da placa-mãe, que é até curtinho, cabo da CPU, mas o que vai me atrapalhar é que tem muito cabo SATA e Molex aqui, ó. Tem 2 fileiras de SATA e Molex que eu não vou usar. Vamos testar já ligando tudo, né? Aqui, olha lá. Chaveirinho instalado. Vamos ligar aqui. Ó, essa aqui tem até um interruptor liga e desligar. A Pevia não tem, hein? Ó, foi um barulhinho chato essa fonte, hein? A Pevia não faz esse barulhinho. Ligou? Ai! Prendeu o cabelo no cu. Aê! Temos. Funcionou, então vou desligar aqui. Agora eu vou tomar essa decisão complicada, mas eu já me irritei muito com o barulho do fã dessa fonte, viu? Vou fazer assim, para não cortar nenhum fio hoje, eu vou colocar outra fonte, aquela Pevia. Se der problema, a gente bota a Silverstone depois. Lá vou eu tirar a Pevia do outro setup. Qual é esse nome? A Pevia. A fonte é a Pevia. Sua fonte é 17? Na Pevia. Qual é a pior coisa que pode acontecer com uma fonte ruim? É desligar, né? E queimar tudo também, né? Mas antes ele vai desligar algumas vezes. E aqui nós temos as duas fontes lado a lado. Mesmo tamanho, mas a Pevia é mais silenciosa. E modular, né? Ah, não, porque a fonte é melhor e não sei o quê. Cadê aquele discurso todo que eu acabei de falar? Você liga a fonte, o fã é mais alto. Não, foda-se a segurança, eu quero conforto. Hipócrita. Vamos lá, vamos montar esse negócio. Então, primeiro a gente começa aqui com a nossa placa-mãe. Tirar o chaveirinho aqui. Ela vai ser parafusada aqui desse... Caramba, ela fica colada nos negócios aqui do lado já, olha. Eu só ver na hora que tiver que fazer manutenção aqui com esses parafusos hexagonal que eles mandaram.
Placa-mãe já parafusada na estrutura do gabinete, que é a tampa lateral, né? Nós vamos colocar a fonte aqui. Agora a fonte ela vai ser colocada aqui no meio desses tubinhos que a gente parafusou aqui, ó. E depois é só fixar ela com os suportes aqui em cima. E qual parafuso vai na fonte? É meio que o que encaixar, né, aqui no caso. Esse mais longo aqui, será que é ele? O suporte de fonte é tão estranho. Não vai, ó. Não é essa cabeça aqui não de parafuso. Tentar todos os parafusos, uma hora um deles vai encaixar. Ah, tem que ser esse daqui por causa da cabeça dele que encaixa. Aê, encontramos o parafuso correto. Esse aqui não foi muito bem feito não, viu? Ah, porque ele entra aqui, mas ele não entra no outro. Fora que eu não medi a fonte, né? Eu parafusei tudo aqui, talvez eu precise levar ela mais pra cima agora. Agora, por que tem essa p*** aqui, ó? Ah, tem um encaixe, caralho, porra! Tem um encaixe aqui no gabinete e eu não vi esse tempo todo. Olha lá, tem uma furação aqui pra fonte, velho. Uau! Mas qual que é a diferença de uma furação pra outra aqui? Eu ponho na mais de cima ou na mais de baixo? E aí a outra tampa tem encaixe também pra prender essa pecinha? Não. É interessante esse design, porque a fonte vai pegar, o fanzinho da fonte vai pegar o ambiente de cima também. Bom, vamos lá, começamos aqui agora a nossa terapia de Cable Management. É isso, agora só falta colocar o chaveirinho aqui, a 50-60, e aí colocar aqui a estrutura aqui do gabinete. Só que agora eu tenho que preparar essa estrutura aqui para a finalização da montagem. E aqui vem um dos grandes mistérios dessa montagem, que é o seguinte, aqui nesse gabinete, ó, eu tenho aqui um retângulo embaixo do botão de liga e desliga, que é para uma porta USB, né, para colocar uma porta USB tipo A. Só que não veio esse cabo, eu tenho que comprar esse cabo, mas mesmo que eu tivesse esse cabo, quando eu encaixar o bagulho aqui, ó, eu não tenho muito espaço para encaixar uma portinha aqui. Então, vai ficar sem. Depois vamos cobrir com um adesivo aqui, por isso que eu falei que o adesivo era importante. A gente vai cobrir aqui e fingir que não tem nada. Não tá faltando nada. O que os olhos não veem, o coração não sente. Vou colocar a nossa alcinha aqui. Ele tem umas marcações aqui para nos ajudar a centralizar. Qual parafuso que é? Eu não sei, tentativa e erro de novo. Eu acho que aqui é o mais gordinho, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é Phillips, porra. Acho que é esse aqui, ó. Ele entra certinho aqui na furação do gabinete e fica lisinho para não atrapalhar o... Aí, ó, temos a nossa alça aqui. É meio fininha, né? Não dá pra... Então, agora falta o pezinho. Lembrando que você pode não colocar também essa alça, esse pezinho, e usar ele assim, ó, na mesa, assim, como um videocassete. Um videocassete. Mas se ele for ficar em pé, eu acho que esse pezinho aqui de baixo é essencial para ter um vãozinho para a GPU poder puxar o ar aqui de baixo. Acho que daria para deixar assim também qualquer coisa. 4 pezinhos, só botar uma borrachinha. Mas aí vem os suportinhos aqui, ó. Que eu acho que dá um pouquinho de charme, né, desse gabinete. Olha lá. E aí, por fim, a borrachinha aqui para dar uma aderência. Quase lá. Agora vamos colocar os dois fãs, que são esses TL8015 da Thermalright. São fãs de 80mm com 15mm de espessura. E aqui na caixinha dele não tem nada, né? Só tem o fãzinho e os parafusos, ó. Já tem bastante coisa até, ó. Aí, quanto parafuso? Pra que tudo isso? E o fãzinho, ó lá. Belezinha. Aliás, combinando, né, com a cor do gabinete. Tudo cinza, tudo bonito. Parece que ele pensou na hora que ele comprou as coisas. Esses são exaustores. Precisa de 2 fãs exaustores nessa configuração, com ele todo aberto? Não. Mas a gente vai ligar esses 2 aqui num splitzinho de fã, e esse daqui vai na placa-mãe. Deixa eu já puxar esse cabinho aqui do front panel
Vamos conectar aqui o fiozinho da fonte. A gente vai passar por aqui. E aí vai chegar aqui na frente. Tá certinho, é isso aí. Com tudo isso montado agora, ó que parte curiosa aqui, a gente vai colocar a moldura aqui por dentro para terminar a nossa montagem. Aliás, a fonte tá ligada, porque depois eu não vou poder voltar nisso, né? Cadê o interruptor dela? Não consigo ver daqui. Ah, não tem interruptor, é a Pevia, não é a Silverstone. Melhor ainda, it's not a feature, it's a bug. Ó, vamos encaixar aqui com cuidado, porque as anteninhas do Wi-Fi aqui estão me atrapalhando nessa etapa. Beleza, entrou desse lado aqui. Puxa aqui uma anteninha do Wi-Fi. Nossa, bem apertado, hein? Coisa criando uma resistência. Lembra que a gente estava na dúvida na posição da fonte, se ela era mais para cima ou mais para baixo na furação do gabinete? Mais para baixo. Tentativa e erro, eu falei. Podia ter um manual. Bom é que eu tô errando aqui para vocês não errarem em casa. Aí tem que assistir o vídeo até o final. Bom, com a fonte ajustada, é só parafusar a tampa aqui. De novo, cara. O que foi agora, hein? Não tá Mini TX é legal. Aí. Ah lá, tá saindo. Agora vem muito cable management aqui. Front panel conectado. Esses fios vão rasgar aqui no meio, ó. Olha aí, ele não entortou aqui. Eu já vi que essa área aqui entre a fonte e a parte frontal do gabinete é onde a gente vai jogar todos os restos de cabo aqui. Vamos ligar o nosso conector de força e agora tem uma pergunta muito importante aqui para os universitários. É assim ou é assim? Atenção. Para cima. Com o cabinho da fonte conectado aqui, eu acho que eu descobri o que é isso aqui. Eu acho que é um daqueles shrink tube pra gente pôr aqui em volta e com o calor dar uma isolada. Eu pensei nisso agora por quê? Porque eu tava colocando esse cabinho aqui, ele tá muito próximo do dissipador. Então seria legal ter uma isolada aqui. Mas deixa eu perguntar aqui pro especializado. Tejado, isso aqui é um shrink tube gigante? É. E agora com o isolamento adequado, vamos encaixar aqui. Encaixa agora essa... Encaixar de qualquer jeito. Pronto. Ah, agora sim eu fico mais tranquilo, ó. Porque a gente não tem nenhuma chance de... Não só o dissipador de calor aqui, né, de alumínio, como também o arame, a gambiarra que fica presa. Agora não tem risco de encostar. E por fim, o nosso chaveirinho. Para instalar a placa de vídeo, a gente tira essa pecinha aqui. Instala a GPU. Vamos colocar ela aqui. Clicou, tudo certinho. Conectar a alimentação dela aqui também. Fim de rolê. Terminamos. Olha lá como ficou as conectividades aqui na parte traseira. Pô, bem legal, hein? Bem completinho. Olha só. E a gente tem a questão aqui da... né, o charme aqui da porta USB que não existe. Mas eu vou escolher um adesivo a gente pôr aqui. Mais ou menos assim, ó. E daí nasceu o nosso menor PC Gamer com uma GeForce RTX 5060. E assim, até o momento, porque eu já tenho algumas ideias de como deixar um projeto como esse ainda mais compacto. Mas olha que belezinha que ficou esse PCzinho, super compacto, muito pequeno. Tem a alça aqui, ó, para você levar para lá e para cá e transportar ele. E
temos uma placa de vídeo dedicada, uma GeForce RTX 5060. Então o projeto ficou super legal, a montagem ficou redondinha também, ela só não ficou 100% porque faltou colocar uma porta USB tipo A aqui na frente. A gente tem a furação aqui, né, para colocar a porta USB tipo A, mas eu não tenho a pecinha para encaixar, então vai ficar para um upgrade futuro aí. E aqui na parte traseira eu já deixei aqui espetado um adaptador de USB tipo A para USB tipo C, para que ele fique aí com duas portas USB tipo C atrás. Tá aí a máquina redondinha, já testamos ela por algumas semanas, inclusive ela foi exibida lá na Gamescom Latam. Você já deve ter visto um ou outro canal aí comentando sobre essa montagem. Eu levei ela para mostrar pro pessoal lá na Nvidia, na salinha secreta deles, né, que a galera que era convidada podia ir lá e conhecer as novidades em primeira mão. E aí deu pau em um dos PCs deles. E aí eu emprestei essa máquina para eles, ficou lá sendo usada durante uns 4 dias em demonstração e voltou para casa inteira depois desse estresse. Ou seja, a gente usou aqui por acho que 2 ou 3 semanas, depois teve esses dias aí de evento e ela passou no teste. Só a alça aqui que eu acho que ela tá ficando um pouquinho frouxa, tá soltando um pouquinho. Depois eu vou ter que apertar aqui os parafusos. Mas também tem a outra possibilidade de uso que eu comentei, né, que você usar ele deitadinho. Aí tira os pezinhos, tira a alça aqui e aí fica assim, ó, na mesa, como se fosse um console, né? Como se fosse um videogame, tem essa possibilidade também. Mas eu acho mais legal usar ele como uma pequena torre. Mas como vocês perceberam, tem uma outra coisa aqui que está diferente em relação à montagem que eu acabei de falar aqui no vídeo, e eu quero comentar sobre isso. Primeiro, organização dos cabos. Eu fiz um milagre aqui, porque vocês viram nas imagens do evento que estava como eu tinha montado aqui na bancada, na primeira parte do vídeo, né? O cabo estava espremido aqui, indo aqui para baixo na placa de vídeo, porque o cabo da placa-mãe é mais longo. Então o que eu fiz? Eu passei ele aqui por cima, tem um vãozinho aqui que dá para fechar, aí eu passei ele aqui por cima da fonte e colei com uma fita dupla face, né, uma VHB da 3M, e ficou, ó, uma belezinha, hein? Fiquei muito orgulhoso aqui dessa organização dos cabos. Eu saio aqui da placa-mãe, passa por cima da fonte, fica aqui nesse vãozinho entre a fonte e o gabinete, depois dá uma voltinha aqui, aí a gente conecta aqui atrás. E a segunda otimização que eu fiz foi com impressões 3D, para melhorar um pouquinho o fluxo de ar na fonte e na placa de vídeo. Essa pecinha que vocês estão vendo aqui, ó, é uma pecinha que eu desenhei em 3D e encaixei ela aqui na entrada de ar da fonte. Lembrando que a fonte tem um fã aqui em cima que fica na saída, né? Quer dizer, tinha um fã que eu já arranquei, que era esse daqui, que inclusive é um fãzinho bem barulhento. Aí o que acontece? Aqui ela tava puxando o ar dentro do gabinete, nessa região, tava com o fio da fonte, uma bagunça, tava quente e tava fazendo um barulho muito alto. Foi aí que eu comecei a pensar em como melhorar a circulação do ar. Aí eu acabei fazendo esse pequeno túnel de ar aqui, né? Desenhei ele em 3D e aí eu fiz a impressão aqui na nossa Bambolab e colocamos aqui para ajudar na circulação do ar de forma que puxa o ar ambiente, porque aí quando a gente tampa ele aqui, ó, como a lateral, né, ela é toda vazadinha, aqui já tá puxando o ar de fora do gabinete para a fonte. Isso ajudou um pouquinho aí na temperatura. A segunda otimização foi para a placa de vídeo. Eu desenhei essa peça aqui para encaixar aqui embaixo entre o vãozinho do gabinete e a placa de vídeo, para que a placa de vídeo puxe o ar direto de fora, porque aqui estava acontecendo dela jogar um ar quente que às vezes era puxado de volta no resfriamento, então isso também ajudou, teve uma redução de 2 a 3 graus, mas eu não achei tão significativo, então no fim eu acabei deixando sem, mas foi interessante fazer aí esses testes. Mas eu só comecei a fuçar em tudo isso depois da montagem por causa disso daqui, ó, do fanzinho da fonte, que era muito barulhento, né? Quando você tá usando o computador, assim, stand-by você não percebe muito, mas você tá usando, você percebe que tem um barulhinho a mais ali, que é desse fanzinho pequenininho. Ele tem apenas 5 pás aqui e, assim, é barulhento. Quando estressa na hora do jogo, tá usando muito CPU, muita GPU, fazia um barulho muito alto, às vezes, muito alto mesmo. E eu falei, não, a gente tem que resolver isso. Foi aí que eu comecei a tentar fazer essas brincadeiras pra ver se resolvia, mas não resolveu. Deve ter melhorado a temperatura, mas não resolveu. E foi aí que eu falei, vamos trocar o fã da fonte. Decidimos colocar um fãzinho Noctua aqui, e aí tivemos o apoio da WAZ. Se você pensou em comprar Noctua aqui no Brasil, essa é a loja
faz a distribuição oficial, waz.com.br. E aí eles mandaram pra gente esses dois fãs aqui de 40mm, né? 40 por 40, com duas espessuras diferentes para eu testar aqui, um com 20mm de espessura e o outro com 10mm de espessura. E o que a gente usou na fonte aqui na substituição foi esse daqui. Olha lá que bonitinho. Inclusive, vem com vários acessórios aqui, ó, para fazer a montagem. Aí, vem, ó. Quanta coisa que tem. Tem emenda, tem conexão, tem essa borracha maluca aqui. Muita coisa para fazer o projetinho ficar uma belezinha. E foi isso que eu fiz. Então eu desmontei a fonte, arranquei esse fanzinho aqui e aí coloquei o outro fan Noctua e ficou muito, mas muito melhor. Em standby você nem escuta. Quando tá jogando, escuta um pouquinho, mas não chega nem perto da barulheira que o fanzinho nativo aqui fazia. Então se você tá pensando em montar um PC parecido com esse, tá pensando em comprar essa fonte Apevia, já compra esse fanzinho aqui também, ó. Esse daqui de 40mm com 20 de espessura, que eu vou deixar o link aí na descrição. Você encontra ele aqui na WAZ, né? Mais uma vez a gente agradece aí. Inclusive, agradeço que eles mandaram até um chaveirinho Noctua aqui pra mim, ó. Olha que legal o chaveiro Noctua. Que inclusive ele é feito com um desses fãs de 10mm, ó, 40 por 10. Muito legalzinho. Será que funciona? Então depois disso ficou muito mais silencioso, mas é claro, como é um fan pequenininho, dá pra ouvir o barulho dele quando você tá jogando, é o que se destaca aqui em termos de ruído nessa máquina. Mas eu não desisti, eu voltei lá e desenhei essa outra peça aqui, ó, esse outro túnel um pouco mais avançado, com um fan de 40 por 10, né, que eu acabei de mostrar aqui. E aí, ó lá, com um encaixe perfeito aqui pra gente colocar aqui, ó, no lugar dessa outra gambiarra, tirando um dos suportes aqui da fonte e ligando o controle dele no AIO Pump da placa-mãe que tinha sobrado aqui. Coloquei, ficou desse jeito aí, melhorou a circulação de ar dentro da fonte, que agora a gente tem um sisteminha push-pull, só que eu acabei não vendo diferença no volume do fan principal aqui da fonte. Esse daqui eu deixei ele mais fraquinho, mas o outro aqui às vezes ainda ficava muito alto. Ou seja, né, isso tudo me leva a crer que a velocidade do fan aqui, a rotação dele, está sendo controlada de acordo com a potência que a fonte está puxando, não necessariamente a temperatura na qual ela está. Eu não pude comprovar isso ainda, mas uma solução seria ligar esses dois fanzinhos em conjunto na placa-mãe rodando numa rotação inferior. Aí a máquina ia ficar, ó, 100% silenciosa. Mas isso que eu tô falando aqui é um preciosismo, tá? Já tá muito boa, não tá fazendo tanto barulho, mas é que eu tô acostumado com uma máquina 100% silenciosa em casa, né? Não faz barulho nenhum. Então isso daqui acabou me incomodando um pouquinho. Mas assim, pra maioria das pessoas, a hora que você põe um fone de ouvido, você não escuta nada, tá? Mas pra maioria das pessoas, você vai ouvir um barulhinho assim de ventilador, mas eu queria deixar 100% silencioso. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o PC. Então tá aí, falei bastante sobre a montagem já. Pra gente encerrar esse vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no resumo do nosso sistema. Então tá aí, montamos esse Ryzen 5 9600X com seus 6 núcleos com 12 threads, 12 núcleos lógicos, que chega aí no boost até 5.4 GHz. Então é uma CPU hexa-core, temos aí 6 núcleos. É legal para trabalhar no dia a dia, tá? Entrega um desempenho legal, mas como não tem nem 8 núcleos, quando você precisa de muito desempenho, aí ela deixa a desejar. Porém, para jogar com uma 5060 em Full HD, 1440p, 4K, ó, uma belezinha. Talvez dê um gargalo no Full HD se você tentar rodar um jogo super leve ou super competitivo, sabe, que vai demandar mais da CPU do que da GPU, mas aqui não foi o caso nos nossos testes, né? A gente buscou aí um equilíbrio desse hardware, então tá aí o Ryzen 5 9600X com a 5060 Low Profile com 8 GB. Nós temos aqui também a placa-mãe, né, a ASRock B850i Lightning Wi-Fi. Achei tudo excelente nessa placa-mãe, não faltou nada aqui nesse projeto. A memória RAM, nós temos aí 32 GB DDR5, tá valendo uma fortuna já isso aqui, rodando a 6.400 MHz, megatransfers, enfim. E temos aí também 2 TB de SSD, esse conjunto aqui de memórias que a Team Group mandou pra gente. E no RGB aqui da memória, eu deixei ele discreto, né? O único RGB que a gente tem nessa máquina é na memória RAM, isso é controlado pelo software aqui da ASRock, o cadê? Isso é controlado pelo software da ASRock aqui, que é o Polychrome Sync, e ele responde muito bem, né? Então, conforme eu vou
ajustando aqui, ó, em tempo real, a gente vai vendo o ajuste ali na máquina. Tem várias configurações aqui, como o clássico arco-íris, mas eu deixei um branquinho discreto e eu deixo bem fraquinho, sabe? Só pra gente ver que tá ligado. Mas eu tô tendo dificuldades aqui, porque toda vez que você reinicia o computador, perde a configuração. Enfim, é aquela vida de RGB que eu não senti falta no meu PC lá, que não tem mais RGB. Agora, jogando a demo do Pragmata aqui para colocar a máquina em ação, estamos vendo aí, ó, uma média acima de 90 quadros por segundo em Full HD, que eu acho que é justamente onde a 5060 brilha, né? Quando a gente vai jogar em Full HD, até 1440p ainda é uma boa placa também, ou 4K com DLSS. Nesse momento aqui, ó, esses dados que vocês estão vendo, né, que a gente está agora com... agora subiu um pouquinho, né, que acabou o combate, mas uma média aí de 97 quadros por segundo. As configurações gráficas aqui do sistema estão com tudo no máximo no jogo. Ó. Então, quando a gente vem aqui em Display, cadê? Graphics, olha lá, o preset que a gente tem aqui, Full HD, e as configurações aqui, ó, tudo no máximo, tudo ligado, sem DLSS. Se a gente ativar o DLSS, aí vai subir bastante, né? Vamos colocar aqui, ó, no modo qualidade. Ó, primeiro aqui, né, o DLA, a gente vê que tá aqui, ó, 103 quadros por segundo. É bom que nesse jogo, no menu, a gente já consegue ter uma noção do quanto vai melhorar, ó. Qualidade subiu para 135, modo balanceado subiu para 143, modo performance subiu para 150 e ultra performance vai para 184, né? Ultra performance dobra, mas aí tá renderizando uma resolução muito mais baixa. Aqui, como já é Full HD a qualidade, eu não quero ir muito abaixo do padrão qualidade, talvez no máximo o balanceado, mas tá aí, ó. Subiu bastante aí a taxa de quadros por segundo. Se eu resetar aqui, ó, o nosso benchmark, ó, a gente vê que a média já ficou mais alta, né, agora. Mas tá muito embaçado. Deixa eu deixar no modo qualidade e achar uns malucos aqui. Aí, melhorou um pouquinho, né? A gente ganhou aí uns quadros por segundo, mas eu não gostei da qualidade agora, sabe? Acho que Full HD, para usar o DLSS, acho que é o contrário. Se você quiser jogar em 4K nessa placa, você usa o DLSS, mas para jogar em Full HD e ativar um DLSS, aí eu acho que fica um pouquinho ruim já a resolução. Mais um frame generation, por outro lado, olha lá, a gente tá aí acima de 130 quadros por segundo na média. Opa, queimei meu pé. O que é legal, né? Tá aí, sem comprometer a resolução. Então é disso que essa plaquinha é capaz, é disso que esse PCzinho é capaz, para jogar em Full HD ou 1440p. E depois de uns 15 minutos de jogo, vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação da temperatura. Ele tá quentinho aqui, ó, especial aqui na parte da fonte. Vamos lá, CPU 60 graus, o 9600X de boa, 60 watts aí em média o consumo. Aliás, agora caiu para 59 graus, mas também, né, temperatura ambiente aqui 23 graus, a gente tem um cooler grande até aqui puxando o ar ambiente direto na CPU, fica de boa mesmo. Agora a GPU está em 98%, temperatura 83 graus, ela está bem quentinha e o consumo 140 watts. O consumo da CPU e da GPU não está chegando em 200 watts, o que é ótimo, quer dizer, essa fonte aqui teoricamente entrega aí 500 watts de potência, tem mais um pouco aí do sistema, mas eu acho que a gente não está indo muito além de 300 watts no total, né? O conjunto todo aqui. Agora, a temperatura da GPU é complicado, né? E isso não é uma questão do gabinete, isso é uma questão do design térmico dessa low profile, dessa RTX 5060 pequenininha. E aí o que acontece? Esses três fãs que a gente tem aqui nessa low profile, que são ventiladores bem menorzinhos, eles não são tão eficientes em dissipar o calor quanto os de uma GPU com um tamanho convencional. Por isso, aquela ideia que eu tive lá de colocar aquele suporte, aquele túnel de ar, que ajudou a deixar essa temperatura abaixo de 80. Mas assim, em teoria, acho que até 85, 86 nessa placa tá tranquilo, ela não perde desempenho. Se a gente abrir aqui o Afterburner, a gente consegue ver que a velocidade dos fãs, ó, tá no talo. Tá 98 aqui nesse momento, ou seja, ela já tá no limite aqui do que a gente consegue fazer. O que dá para ajustar é o Power Limit. Se a gente reduzir o consumo dela para 84%, óbvio, vai cair um pouquinho, né, a taxa de quadros por segundo, mas a gente vai ver uma redução na temperatura. Então, ela já caiu para 79 graus, agora 78. Agora ela vai reduzindo um pouquinho porque o consumo também, ó, foi para 123 watts. Isso ajuda a deixar a máquina um pouquinho mais silenciosa e a temperatura, né, um pouquinho mais tranquila. Mas eu não vi problemas rodando em 100% aqui durante todos os nossos testes. Aliás, por falar em temperaturas, a gente tem aqui também, ó,
o HW Monitor mostrando o pico, né? Então o pico que a gente teve aqui na CPU no package foi de 66 graus e na GPU, vamos ver aqui ó, na nossa RTX, foi de 84 na memória, 83.7, é quase 84 aí na GPU também. Acima disso, né, quando vai chegando perto de 85, já rola um thermal throttling. Então acho que ficamos no limite do aceitável para não ter thermal throttling aqui, hein, na placa de vídeo. Tá no limite. Com o meu suportinho aí não tem mesmo, porque o túnel de ar ajuda aqui a otimizar. Mas e por fora? Por fora tá quentinho, deixa eu pegar a câmera térmica aqui. Agora, na visão térmica, nós comprovamos que a GPU é o que mais está sofrendo aqui, ó. Realmente tá muito quente, ó. Mais de 75 graus em alguns pontos aí do dissipador aqui, né, na área externa. Apesar de a gente não tá vendo o thermal throttling ainda, assim, a gente tá no limite do que esse dissipador oferece aqui, né, nessa plaquinha pequena. A fonte também, dá pra ver que ela tá bem quentinha aí, ó. Acima de 55 graus. Ali no ponto mais quente, ali já chega na GPU, né? Mas aqui a gente tá aí acima de 50 graus. E é isso, né? O resto, placa-mãe, CPU, tudo bem de boa, mas ainda assim sem thermal throttling, né? Nesse momento aqui que a gente tá vendo 77 na área externa da GPU, internamente, né? A GPU em si tá com 82 graus no jogo, 81, 82, mas sem reduzir o desempenho ainda. E do outro lado do chassi, uma temperatura aí na faixa de 40 graus na parte da fonte, acho que é o ponto mais quente, apesar que o da GPU ali agora ó, também deu uma esquentadinha, tem uma pequena saída ali. E aqui em cima, ó, a saída de ar da fonte é o ponto mais quente, né? Nessa parte de cima. É daí que vem aquele ar quentinho que eu comentei, né? A fonte e a GPU são o que mais esquentam aqui dentro, mas ainda assim tá tudo bem controlado. Agora eu tirei a tampa aqui para a gente observar mais de perto a GPU e eu faço uma correção. Não é no dissipador, né, que a gente está vendo o pico de temperatura, é no próprio silício, é na placa. Eu imagino que aqui sejam memórias e no contato ali da alimentação, porque a GPU em si ela fica mais ali no meio. Mas tá aí, né, a visão térmica do nosso PCzinho por dentro. Inclusive agora que eu abri deu uma reduzida aí na temperatura. É isso, precisa do túnel. O túnel aqui embaixo ajuda muito. Bom, então esse foi um teste de uso real desse PC, rodando um jogo em Full HD, mas eu sei que vocês gostam de ver do que as máquinas que a gente monta aqui são capazes. Então, rodamos mais alguns benchmarks, bora lá! Bom, para começar, uma constatação meio óbvia. Esse PC aqui ele ficou perfeito para jogos mais leves ou jogos competitivos como o CS2. E aqui a gente consegue empurrar mais de 200 quadros por segundo, mesmo em 4K. Mas isso, né, como eu já comentei, é óbvio, isso já é esperado de um PC que tem uma GeForce RTX 5060. Agora, para entender os limites, a gente testou também o Cyberpunk 2077. Nativamente sem DLSS com as configurações no Ultra, em Full HD, uma média aí acima de 100 quadros por segundo. Já em 1440p, 65 quadros por segundo. Ou seja, até 1440p a gente consegue extrair um desempenho legal nativamente. Só que aí quando a gente vai para o 4K, aí não dá, fica abaixo de 30 quadros por segundo. Mas olha, até dá para brincar de 4K se a gente colocar um DLSS, como nesse teste aqui, DLSS no modo super desempenho e um Frame Generation em 2x. Aí a média de quadros por segundo em 4K ficou acima de 100. Lembrando que é claro que não é 4K de verdade, né? É um upscaling e também com Frame Generation a gente precisa ter uma base aí acima de pelo menos 60 quadros por segundo antes de começar a gerar esses quadros adicionais para a experiência ficar legal. Testamos também outros 3 jogos mais pesados para ver até onde dá para empurrar esse hardware e conseguimos resultados interessantes em Full HD e 1440p. O Doom The Dark Ages ele pesa um pouco mais por ter um Ray Tracing nativo e essa placa não é uma boa placa para jogar com Ray Tracing, né? E aí nem sempre a experiência ficou legal porque o Frame Generation trabalhou em cima de uma base abaixo dos 60 quadros por segundo. E com relação às temperaturas, a média geral da GPU durante os testes ficou aí entre 75 a 80 graus, mas em alguns testes mais intensos chegou perto de 85 graus, quase trazendo um thermal throttling. Mas assim, no geral, a experiência que eu tive aqui não ficou muito diferente de uma 5060 comum, né? Uma que não é low profile. E o consumo máximo dela foi de 145 watts, com uma média aí de 125 watts. É isso, nada mal para um PCzinho super compacto que cabe até na sua mochila. Tá aí uma montagem ideal para você que vai para lá e para cá com a sua máquina, ou se quer colocar um PCzinho na sala para jogar na TV com um controle, mas não quer ocupar espaço,
põe ele deitadinho também, fica bem legal. Então tá aí, galera, o nosso mini PC Gamer com uma GeForce RTX 5060. Eu só não vou ficar com ele em casa por causa do barulho a mais da fonte que eu não resolvi ainda, mas depois eu resolvo isso daqui. É um pequeno incômodo para mim, mas fica aí já um aviso para quem tá pensando em montar, né, um PCzinho super compacto. Muitas vezes a gente vai lidar com um ou outro componente fazendo mais barulho do que deveria, porque conforme vai ficando pequeno, é um esforço maior para dissipar o ar, os fãs ficam menores e aí eles têm que girar mais, enfim, fazem esse barulho aí. Mas gostei muito dessa montagem, o gabinete tem uma qualidade excelente, uma construção muito bacana, como vocês viram. Foi legal finalmente poder usar aí essa 5060 low profile. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam dessa máquina. Fica um agradecimento especial aí a Team Group, que mandou as memórias pra gente montar aqui nesse projeto, e também a WAZ, que nos ajudou com os fãs Noctua para resolver aí, melhorar, né, o problema do barulho na fonte. Ainda tem um pouquinho, mas depois a gente resolve. Todos os links de todos os componentes que a gente usou, incluindo esse gabinetinho aqui, tá tudo aí na descrição. E é isso. Bora ver o que a gente consegue fazer de mais compacto ainda na próxima montagem. Então é isso, galera. Valeu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve. Até a próxima. Falou! E que PCzinho bonito, olha, velho. Olha que delícia. Ah, tá quentinho, tá frio aqui em São Paulo esses dias. É bom que eu vou me esquentar na placa de vídeo aqui.